Meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos, sou graduanda de História pela Uni São Lourenço. E o meu tema é a Igreja Medieval como possibilidade de imposição do mito. Primeiro, eu acho que é importante definir o que é mito. O mito trata de uma narração fantástica que busca explicar alguma coisa. No caso da mitologia judaico-cristã, a gente vai entender como a explicação da criação do mundo e do ser humano. Em Gênesis é narrado a criação exatamente do mundo e do ser humano. Então, após criar o mundo, Deus cria então Adão, o primeiro homem. E a partir de Adão, ele cria Eva da costela do primeiro homem. A mulher, no caso, tem um nascimento inferior ao do homem para poder ser obediente e submissa ao homem. A partir do momento em que ela é tentada pela serpente, que ela come o fruto proibido e ainda tenta o homem a fazer a mesma coisa, ela vai ser vista como um agente do mal, porque é por causa dela, de uma mulher, que o pecado ele foi introduzido no mundo. Ela é a culpada dos males recaírem sobre a humanidade. Então, principalmente na Baixa Idade Média, essa mentalidade ela vai estar presente como um contraponto à figura de Maria, porque Maria ela é uma figura completamente oposta à figura de Eva. Maria é aquela mulher imaculada que deu à luz sem ter cometido o pecado original. Então, ela vai ser uma segunda via para a salvação das mulheres, porque as mulheres que se parecem com Eva, que são aquelas mulheres que têm uma natureza indomável, que não se submetem ao homem, elas têm um pedaço de Eva dentro de si mesma. Então, Maria ela vai aparecer como essa esperança de salvação enquanto uma mulher que não foi manchada pelo pecado e ainda traz o Filho de Deus à Terra e também é responsável por ele fazer o primeiro milagre. Então, de que forma essa parte da Bíblia, né, da criação, ela vai estar presente principalmente na Baixa Idade Média? Então, para a gente entender a Igreja Medieval exatamente como uma possibilidade de imposição do mito, a gente tem que entender que a Igreja ela sempre se manteve muito maleável, desde a sua instauração como uma religião oficial do Estado, ainda na Antiguidade Tardia, até a Alta Idade Média. E foi exatamente essa maleabilidade que permitiu com que ela continuasse no poder. Mas nem sempre os planos que a igreja tinha para si e para os seus fiéis, eles davam exatamente certo. No caso, eu vejo como uma possibilidade de imposição do mito, exatamente porque ao mesmo tempo que ela teve que se manter maleável para se manter no poder, essa maleabilidade dela também não deixou com que essa instauração do mito, de fato, pudesse ser feita. Quando a gente estuda a heresia, os hereges, as formas de heresia, dá para se entender que a igreja ela não tinha intenção de matar, de condenar, enfim.
Tanto é que esses era a última opção da igreja. Ela não queria condenar, ela não queria matar exatamente porque aquilo não era bom para a própria imagem dela. Então, quando a igreja instaura a Inquisição, ainda na Baixa Idade Média, aquilo é como uma esperança de salvação daquelas almas que estavam sendo corrompidas. Porque a heresia, como Jacques Le Goff fala, a heresia é a arma do diabo, enquanto a Inquisição ela vai ser a arma que a igreja vai usar para combater a heresia. Então a igreja ela tá lá para mostrar o caminho. A igreja ela é a instituição da crença. Não existe você acreditar em Deus sem passar pela igreja, porque ela faz essa ponte entre o fiel e o divino. Então, sendo ela essa ponte entre o fiel e o divino, ela deve manter o fiel de uma forma que ele possa ser salvo. Então, quando a gente olha a heresia, os julgamentos e tudo mais, principalmente em relação às mulheres, são mulheres que se aproximavam muito mais de Eva e se distanciavam da imagem de Maria, enquanto os homens eles não foram tanto tão relacionados a causas heréticas. Exceto alguns grupos específicos, a maioria das vítimas em relação à comunidade, elas eram mulheres, porque as mulheres, elas já eram descendentes de Eva, elas eram descendentes daquela que trouxe o pecado no mundo, ela desagradou a Deus, enquanto o homem, ele foi seduzido a fazer e a cometer o mesmo erro em que Eva foi levada a cometer. Então, a possibilidade de imposição do mito na Idade Média fica no plano da possibilidade, porque ela, exatamente por ela ter que lidar sempre com tantos movimentos, seja interno, seja por parte externa, independente de qual seja, ela não conseguia exatamente se manter para que pudesse instaurar uma forma de vida mítica que viesse desde o topo da hierarquia até a base que seria a massa. Então, a minha proposta era essa, espero que tenha dado para entender muito bem, e se alguém discorda, é bom também, é assim que a gente aprende, e obrigada!